Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aula de biologia. Galera, para você que está querendo arrebentar aí nos seus vestibulares, para você que está querendo estudar pra caramba, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar junto, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nas suas dúvidas de biologia. Então bora pra aula, pessoal. Bom, galerinha, hoje a gente vai para mais uma aula de fisiologia humana, mais especificamente uma aula de sistema nervoso, dividido aí em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e também uma aula de órgãos dos sentidos, certo? Tudo junto e misturado, mas em uma bagunça organizada, como dizia um velho conhecido meu. Então, vamos para os slides, vamos aprofundar e vamos estudar, galera. Bora lá! Bom, pessoal, então vamos aí para a nossa aula de sistema nervoso. Mais especificamente, hoje a gente vai estudar o sistema nervoso central, tá? Vamos deixar o sistema nervoso periférico por uma próxima aula. Vamos com calma que vocês têm tempo aí para estudar, não precisa atropelar tudo, tá bom? Bom, para falar de sistema nervoso, a gente precisa compreender a célula principal que envolve o sistema nervoso, que seria o neurônio, tá? Então, como que funciona esse neurônio aqui? Eu tenho o corpo celular, que é a parte principal da célula onde se mantém o núcleo. Associado ao corpo celular eu tenho esses dendritos, né, que são essas terminações nervosas mais longas. E depois, ligado ao corpo celular, nós temos o axônio, certo? E lá no final do axônio, os terminais axonais. Todo axônio ele é envolvido por bainha de mielina, certo? E o impulso nervoso ele segue o sentido, o corpo celular, até o final dos terminais axonais, certo? Visto a estrutura do neurônio, é claro, de forma muito clara, muito simples, a gente pode compreender melhor o sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico é formado por um sistema nervoso somático e um sistema nervoso autônomo, que dentro do sistema nervoso autônomo nós temos um sistema simpático e parasimpático. Mas, na nossa aula de hoje, a gente vai ficar focado aqui deste lado, ó, sistema nervoso central, encéfalo, medula espinal e o seu funcionamento, tá? Bom, o sistema nervoso central, como eu disse, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Ele é responsável pelo controle do organismo, ele vai coordenar e vai regular as atividades corporais. E tem o neurônio como uma unidade funcional e as sinapses como as transmissões dos impulsos. Essas sinapses podem ser do tipo químicas ou do tipo elétricas, onde as sinapses elétricas são mais rápidas, porém menos duradouras. E as sinapses químicas, elas são mais lentas, porém duram um tempo muito maior de funcionamento. Quais são as principais funções do sistema nervoso central? Eles têm função, o sistema nervoso central, né, tem função integradora, certo? Que serve para coordenar as funções de vários órgãos. Ele tem funções sensoriais, certo? Que serve para perceber o ambiente, né? As sensações gerais, o toque, o tato, o paladar, o olfato, tudo que tem de transmissão do ambiente para o ser vivo, o sistema nervoso central está envolvido. Ele está relacionado com a função motora, serve para fazer contração muscular voluntária ou involuntária, e a partir disso realizar movimentos, e também funções adaptativas. Por exemplo, ficou calor ou ficou frio, alterar aí o processo de sudorese ou de calafrios, tudo isso está relacionado ao sistema nervoso central, tá? Ele é formado então pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo, que fica protegida aqui pela caixa craniana, ele é formado por várias outras estruturas, que é o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Mas, antes de conhecer essas estruturas aqui, cérebro sendo formado por telencéfalo e diencéfalo, tronco encefálico sendo formado pelo mesencéfalo, ponte bulbo e cerebelo, aí com a sua formação principal, a gente tem que entender que, revestindo o encéfalo, nós temos lá uma cobertura de pele, um revestimento ósseo que é chamado de periósteo, depois o osso do crânio propriamente dito, e depois dura mater, aracnoide e pia mater. O que são essas três estruturas? Essas três, dura mater, aracnoide e pia mater, são as meninges. E as meninges têm a função de revestir o sistema nervoso central
proteger o sistema nervoso central contra choques mecânicos e também regular a pressão intracraniana, tá? Em meio a essas meninges, nós temos o líquido céfalo-raquidiano, certo? Que é uma proteção mecânica para o cérebro, certo? Então, quando você sofre uma contusão muito grande, chacoalha a cabeça e o cérebro acaba se chocando com as paredes do seu crânio, isso pode gerar algum problema, algum hematoma cerebral, por exemplo. Para que isso não aconteça, o líquido céfalo-raquidiano diminui esse impacto, certo? Então ele tem essa função aí de amortecedor para o sistema nervoso central. Especificamente falando agora sobre o telencéfalo, certo, pessoal? Então a gente tem aqui a divisão em dois hemisférios, né, direito e esquerdo, e cada hemisfério vai ter o lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e o lobo temporal, certo? Ele é formado, o telencéfalo, né, é formado pelo cérebro, tem a função de analisar os impulsos recebidos, elabora respostas para todas as situações que o seu corpo envia para o telencéfalo e apresenta sulcos e giros, que são essas marcas aqui, ó, dentro da formação do cérebro. Cada região tem uma função específica, como a gente pode ver nessa imagem, né? Então você tem uma área específica para o paladar, uma área específica para movimentos da escrita, uma área específica para movimentos de forma geral, zona de reconhecimento de objetos, ou seja, o nosso cérebro tem áreas específicas para cada uma das funções realizadas pelo nosso corpo. Áreas específicas na interpretação, na realização de respostas para cada parte do seu corpo, para cada coisa que aconteça no seu corpo, certo? A próxima parte do nosso sistema nervoso é o diencéfalo. O diencéfalo é formado pelo tálamo e pelo hipotálamo, aonde o tálamo ele vai receber as informações sensoriais e regular a nossa consciência, e o hipotálamo ele vai controlar a temperatura do nosso corpo, fazer o controle de apetite, certo? Vai fazer o nosso equilíbrio hídrico, controlar a quantidade de água dentro do nosso corpo, é o nosso centro emocional e ativa a produção de diversas glândulas. Aqui no caso o hipotálamo, ele vai fazer com que outros hormônios sejam liberados em outras glândulas a partir de impulsos produzidos por ele. Tudo bem? Próxima estrutura é o tronco encefálico, essa que está em vermelho aqui nessa animaçãozinha. O tronco encefálico seria a conexão entre o cérebro, na verdade, a medula e o diencéfalo, né, mais propriamente dito. E o tronco encefálico ele tem a função de receber informações sensitivas, ele vai exercer o controle motor e o controle das funções vitais, tá? Como, por exemplo, os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios. Tudo bem que a gente tem um centro respiratório para isso, mas é na região do encéfalo e tronco, na verdade tronco encefálico, desculpa, que tudo isso é coordenado. Ele é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. O mesencéfalo controla a postura e ativação do córtex cerebral. A ponte interfere no controle da respiração, transmissão de impulsos para o cérebro e também passagem das fibras nervosas para a medula. Então vai fazer essa ponte, entre aspas, aí, desculpa a piadinha ruim, entre essas duas regiões do sistema nervoso central. E o bulbo vai controlar as funções autônomas, tá? Ele controla o centro respiratório, o centro digestório, as funções cardiovasculares, certo? E vai fazer aí a conexão entre o cérebro e a medula, tá? Com as informações que o cérebro dispara e as informações que a medula recebe. E por último, mais ou menos importante, o cerebelo, certo? Que é a estrutura responsável pelos reflexos, movimentos, equilíbrios e orientação espacial, tá? É aí a região do cerebelo que faz essa localização, entre aspas, do ser humano dentro do planeta Terra. Associado ainda ao sistema nervoso central, a gente tem também a medula espinal, certo? A medula espinal ela se encontra aí no centro da coluna vertebral, ela está protegida dentro da coluna vertebral e é quem leva informações colhidas pelo corpo até o cérebro e também as respostas produzidas do cérebro para o corpo. Tudo bem? A medula espinal ela é responsável pelos reflexos corporais, aonde a partir de neurofibras sensitivas e neurofibras motoras,
ela recebe a informação e no caso de um movimento que é necessário ser feito muito rápido, ela já responde essa ação a partir da sua via eferente, né? A partir das neurofibras motoras. Aqui uma imagenzinha para a gente entender um pouquinho melhor a medula, né? Assim como o cérebro, ela também tem revestimento de meninges, pia mater, aracnoide, dura mater, certo? Tem a sua formação substância cinzenta e substância branca também, a gente vai ver daqui a pouco o que são essas estruturas. Aí o canal central por onde passam aí as informações. E ligado à medula, então a gente tem as bases dos nervos aqui que se espalham por todo o nosso corpo. Dentro aí da relação do encéfalo e da medula espinal, como eu acabei de citar, né, a área cinzenta ela é formada pelos corpos celulares dos neurônios, certo? Vocês lembram lá qual é a estrutura do corpo celular? Então, aquela parte maior zona, responsável pelo recebimento dos impulsos nervosos. Só que a área cinzenta ela é encontrada externamente no cérebro e internamente na medula, como a gente pode ver aqui nessa imagem, certo? Então, a área cinzenta está mais internamente, a área branca está mais externamente. Agora, a área branca ela é formada pelos axônios, né, que seria lá o bracinho do neurônio, é responsável por transmitir os impulsos nervosos, certo? Através do extrato mielínico, lá a bainha de mielina, né? E é encontrado internamente no cérebro e externamente na medula, que dá pra gente ver nesse desenho, né? A parte branca está externa na medula, mas no cérebro vai estar internamente. Tudo bem? Para entender um pouquinho melhor do sistema nervoso central, a gente precisa entender o tecido nervoso, né? O tecido nervoso, ele atua, formado aí pelos neurônios, que a gente já viu, mas ele atua de uma forma muito sensível a vários tipos de estímulo que são originados tanto no ambiente quanto dentro do nosso próprio corpo. Então a gente consegue ter respostas ao ambiente, às alterações ambientais, e a gente consegue também ter respostas às nossas alterações fisiológicas. E esse tecido nervoso é quem vai conduzir os impulsos nervosos, sempre de maneira muito rápida, interligar vários tecidos, vários órgãos, vários sistemas, para que um se comunique com o outro e todos os processos de funcionamento fisiológico aconteçam. Tá? O tecido nervoso ele é formado, então, por neurônios, que são as células nervosas, e por células do tipo gliócitos, que vão fazer a nutrição, defesa e sustentar todo o tecido nervoso de forma geral. Certo? Observando aqui, então, melhor um neurônio, lembra que eu falei que a gente ia dar uma olhadinha melhor nele? O neurônio ele tem várias estruturas, né? Núcleo, os dendritos, corpo celular, axônio, bainha de mielina, célula de Schwann, nódulo de Ranvier, chega aqui do seu corpo celular até o final do axônio, terminais axonais, liga-se em outro corpo celular, outros dendritos do corpo celular. Mas para que serve cada uma dessas estruturas? O dendrito faz a captação dos estímulos nervosos. Corpo celular tem o núcleo, é quem coordena o funcionamento da célula. Axônio é o prolongamento por onde passam os impulsos elétricos dentro de um impulso nervoso. A bainha de mielina ela é um isolante elétrico, entre aspas, né, para que a condução do estímulo nervoso seja otimizada. A célula de Schwann, que é a responsável por produzir a mielina, que vai formar a bainha de mielina, e o nódulo de Ranvier são esses intervalos entre cada bainha, que permitem o aumento da eficiência no impulso nervoso. Olha essa imagem, essa animação que vocês têm aqui, ó. Olha um neurônio que não apresenta a bainha de mielina e olha o outro que apresenta a bainha de mielina. Nesse caso aqui, o impulso nem chega até o seu final, enquanto que nesse chega e chega de forma rápida. Isso tem a ver com a presença da bainha de mielina. Para que esse impulso nervoso aconteça, pessoal, nós necessitamos fazer uma inversão do potencial de ação dentro da membrana do neurônio. Então você tem aqui a inversão do sódio e do potássio dentro da parte interna e externa, né? Seria citoplasma e a parte externa do neurônio através da membrana plasmática. E à medida que esse impulso acontece, né, dá para perceber aqui que eu tenho um intervalo de potencial de ação, que é onde eu tenho a inversão da polaridade da membrana e automaticamente permito que o impulso nervoso passe e depois a polaridade da membrana
volta à situação original. E assim você tem a passagem de um impulso nervoso, tá? Aqui mostra de forma mais pontual como que acontece essa passagem do impulso nervoso. Então, primeiramente, eu preciso fazer a abertura dos canais de sódio, certo? Para que eles consigam entrar na célula. A partir do momento que eles entram na célula, o sódio inverte a polaridade da membrana. Depois eu ativo o potencial de ação. Depois acontece o impulso nervoso propriamente dito, né? Fechamento dos canais de sódio, a abertura dos canais de potássio, para que os mesmos passem para o lado externo da célula, saída dos íons de potássio, automaticamente você tem a repolarização da membrana, fecha o canal de potássio para que eles não voltem à concentração normal. Aí tudo isso, terminou de passar o impulso nervoso, né? Volta a polaridade no estágio inicial, os os íons vão voltar às suas posições iniciais, acontece a inversão do sódio e potássio, para que o próximo impulso nervoso possa acontecer. De novo, sai sódio, sai potássio, cada um vai para a sua posição oposta ao movimento original, acontece a polarização e a repolarização da membrana, o impulso elétrico é transmitido e todo o potencial elétrico vai acontecer, certo? Bom, visto isso, pessoal, visto como funciona o sistema nervoso central, como que o mesmo é responsável pelo impulso elétrico, quais são as células, estruturas, tecido, órgão relacionado e como que o próprio impulso acontece, a gente pode finalizar esse trecho do nosso estudo aqui, certo? No próximo vídeo eu vou mostrar especificamente para vocês como funciona o sistema nervoso periférico. Espero que vocês tenham entendido tudo que foi falado aí, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima aula. Demorou? E infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado. Se por um acaso não entender, para um pouquinho o vídeo, volta, vai com calma, vai no seu tempo. Não precisa ter pressa. Assiste o conteúdo de novo, faz as suas anotações e ó, arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.